da manhã dessa quarta-feira, o Braga de Portugal anunciou a saída do técnico Arthur Jorge, português de 52 anos de idade, que inclusive já havia embarcado nessa terça-feira rumo ao Rio de Janeiro, onde vai assinar o contrato e ser apresentado como novo comandante do Fogão. Vamos contar que 4 times da Série B estão de olho no volante Albert, mais um que deve deixar o Nova Iguaçu em meio a um desmanche pelo time que vai muito bem no Campeonato Carioca. Bora falar agora sobre o desempenho dos brasileiros no início da fase de grupos de Libertadores e Sul-Americana. 4 times entraram em campo nessa terça-feira e só um venceu. O Atlético Paranaense fez 4-1 num Ameliano, time paraguaio de pouquíssima tradição, um passeio do Furacão, enorme facilidade para vencer, mesmo atuando com 3 zagueiros, opção do Cuca de última hora. O Atlético Paranaense estreou com o pé direito. Já o Flamengo na Libertadores da América empatou em 1-1 com o Milionários. Ele até saiu na frente com o gol do Pedro no início do segundo tempo, lance que resultou na expulsão de um jogador do Milionários. Mesmo com 1 a menos, o time colombiano conseguiu o gol do empate, faltando 10 minutos para acabar o jogo. O Daniel Ruiz empatou após cruzamento da direita. O Pulgar tomou um drible desconcertante nesse lance. Primeiro gol sofrido pelo time principal do Flamengo na temporada. Já o Grêmio tomou 2-0 do Strongest na altitude. Daqui a pouco eu falo mais sobre o Strongest. Quero contar ainda que na Sul-Americana o Internacional ficou no 0-0 com o Belgrano na Argentina. Confesso que me decepcionei com o Internacional. Achei que o Inter passaria o carro em relação ao adversário. O Corinthians ficou no 1-1 contra o Racing do Uruguai. Yuri Alberto abriu o placar. O time uruguaio chegou a empatar em 1-1. O gol foi anulado. Pouco tempo depois saiu o gol, aí sim, do 1-1, marcado pelo Alanis. Atuação muito fraca do Corinthians, que teve um baita tempo para se preparar, para se recuperar, especialmente depois da eliminação precoce no Campeonato Paulista. E o que o Corinthians mostrou ontem, sob o comando de Antônio Oliveira, não muda nada em relação ao que era praticado pelo Mano Menezes. O torcedor está revoltado com o desempenho do Corinthians, grupo que tem o Argentino Júnior como grande candidato e adversário do Corinthians. Seria importante fazer os 3 pontos fora de casa, algo que o Timão não conseguia. Bora te atualizar agora sobre uma curiosidade envolvendo o Strongest, time boliviano que costuma ser traiçoeiro aos brasileiros. Nessa terça-feira, depois da vitória por 2-0 contra o Grêmio, o Strongest completou 11 anos sem perder dentro de casa contra times brasileiros. Nesse período foram 7 vitórias e 2 empates, 9 jogos de invencibilidade. E os derrotados os mais variados. O Strongest ganhou do São Paulo, do Atlético Paranaense, do Internacional, do Santos, do Fluminense e do Grêmio, com um detalhe importante: vitória contra o Fluminense na temporada passada, na Libertadores, torneio que terminou com o Flu campeão. Só para arrematar, a vitória mais acachapante do Strongest nesses confrontos com brasileiros durante 11 anos de invencibilidade se deu no ano de 2022, quando o Strongest fez 5-0 no Atlético Paranaense. Hora de informação exclusiva: Marlon Freitas pediu aos dirigentes do Botafogo para ser negociado. Ele recebeu nos últimos dias, no condomínio onde mora, um bilhete com ameaças. E essa foi só a gota d'água para uma relação extremamente desgastada com o torcedor do Botafogo. Desde que o time perdeu o título da temporada passada, o Marlon Freitas passou a ser o grande alvo dos torcedores, com direito a pichações, vaias em jogos e tudo mais. Marlon Freitas tem hoje uma proposta para ganhar basicamente a mesma coisa no Vasco, mas ele teria 3 anos de contrato. O vínculo dele com o Botafogo se encerra em 1 ano e meio. E desde o fim da semana passada, o Marlon Freitas e seus representantes têm trabalhado junto à diretoria do Botafogo na tentativa de convencê-los a fazer o negócio. A proposta do Vasco é a seguinte: 2 milhões de reais por empréstimo até o fim da temporada, mas com uma obrigação de compra se o Marlon Freitas entrar em campo por 5 partidas. É muito natural que o Marlon cumpra esses 5 jogos e o negócio acabe sendo fechado em 12 milhões de reais. O problema é que o Botafogo, especialmente o John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, entende que não é hora de sair do Marlon Freitas. O John Textor adora o Marlon Freitas. O pessoal da comissão técnica fixa também entende o Marlon Freitas como alguém com um papel importante, e apesar dos 29 anos de idade e da chance de fazer uma baita grana, porque o Marlon Freitas chegou de graça do Atlético Goianiense, ele estava em fim de contrato, o Botafogo poderia colocar em caixa 12 milhões de reais. Apesar disso, hoje a palavra do John Textor é não. O Marlon Freitas não desistiu ou segue tentando convencer os dirigentes do Botafogo. Enquanto isso, o Vasco acena com a possibilidade de um pequeno aumento nessa proposta. Prometo ficar de olho nessa história. Qualquer novidade conto para vocês. Bora falar agora sobre Júnior Santos. O atacante do Botafogo
é dono do menor salário entre os jogadores mais importantes do meio para frente. E olha que o Júnior Santos tem sido absolutamente decisivo na temporada de 2024. O cara tem 16 jogos, 13 gols e 2 assistências. Ninguém tem jogado mais bola do que ele. Nos últimos 5 jogos foram incríveis 10 gols marcados. Pois bem, o Júnior Santos segue com o mesmo salário que ele recebia quando foi contratado. No último domingo completou-se um ano desde a chegada dele. O problema é que quando ele chega com papel de bem longe de ser protagonista. E hoje o cara é o grande craque do time, é o nome do time, pelo menos nesse momento. E recebe muito menos do que o Tiquinho Soares, do que o Luiz Henrique, do que o Jefinho e do que o Savarino. O Botafogo até cogitou, sinalizou a possibilidade de um reajuste salarial, mas essa discussão foi encerrada. E olha que o atleta já recebeu proposta oficial do Grêmio e sondagens do Palmeiras e do Corinthians. É bom que os dirigentes do Botafogo abram o olho e valorizem um atleta que tem dado enorme receita e resultado dentro de campo, para não correr o risco de vê-lo sair do clube para um outro rival. Quero falar agora sobre detalhes do acordo do Flamengo com a Adidas. Não há um acordo assinado, mas está tudo muito bem encaminhado para que a Adidas tenha um contrato renovado em relação ao fornecimento de material esportivo do rubro-negro. O contrato atual se encerra em dezembro de 25, mas ele deve ser estendido no mínimo até dezembro de 28, com a possibilidade de conclusão em dezembro de 29. A grande mudança nesse contrato diz respeito ao valor fixo garantido. As receitas do Flamengo com a Adidas, elas são todas em cima do número de camisas vendidas, royalties de 35%, ou seja, cada camisa que você compra do Flamengo, 35% do valor vai para o Flamengo. O rubro-negro tem estimado uma receita anual de 69 milhões de reais. De qualquer forma, tinha um valor fixo garantido de 25 milhões de reais. Com o novo contrato, esse valor fixo passa para 44 milhões. Então, se acontecer de poucas camisas serem vendidas, o Flamengo terá no mínimo garantidos 44 milhões de reais. Vi bastante gente dizendo, poxa, então quer dizer que o Flamengo vai receber menos do que o Palmeiras? O Palmeiras fechou a renovação do contrato com a Adidas, com a Puma, para ganhar algo na casa dos 50 milhões de reais. Só algumas observações. Os 50 milhões que o Palmeiras divulga incluem também todas as peças, algumas centenas de peças que são enviadas para o clube para treinos e jogos dos times profissionais, da base, do masculino e do feminino. O Flamengo não contabiliza essas peças, até porque elas não se transformam em dinheiro quando o Flamengo divulga que estima faturar 69 milhões de reais por ano. Ou seja, o Fla seguirá ganhando mais do que o Palmeiras, embora dê para imaginar que a distância possa diminuir a partir do momento em que a Puma reajusta seus pagamentos em 20%. O Flamengo segue sendo aquele com maior faturamento com o fornecedor de material esportivo. Além desse valor fixo garantido ter aumentado, o Flamengo também conseguiu um percentual maior de royalties em camisas e outros produtos que não são da linha de futebol especificamente. Só para arrematar, depois do empate 1 com o Milionários, o Marcos Braz foi perguntado sobre a possibilidade de contratação de um lateral esquerdo e a resposta dele foi, abre aspas, o Flamengo sempre monitora alguns jogadores, não necessariamente nessa posição, mas em todas as posições, fecha aspas. Quero fechar o vídeo para falar sobre Felipe Coutinho e a chance de o jogador ex-seleção brasileira virar reforço do Vasco a partir da metade do ano. Notícia trazida pelo jornalista Wilson Pimentel dá conta de que o Vasco tenta contratar o Coutinho desde janeiro. Negociações que teriam sido iniciadas pelo Alexandre Matos, diretor executivo de futebol que já nem está mais no Cruz Maltino. Em meio a essas conversas, muitas idas e vindas. Num primeiro momento o Coutinho havia afirmado que daria preferência a voltar para a Europa, ele está jogando no Catar. Em meio a esse contexto, não apareceram propostas interessantes da Europa. O único que se prontificou a contratá-lo foi o Olympiacos, mas considerou o valor salarial de 3 milhões e meio mensais muito altos. Diante desse cenário, sem propostas para voltar para a Europa, o Coutinho cogitaria jogar no Vasco da Gama. Só que é nesse contexto também que a Aimé Coutinho, a esposa dele, teria descartado a vinda ao Brasil. Além de tudo isso, tem o mais importante, como o Vasco vai garantir, com a ajuda da 777, o pagamento de um salário astronômico ao Coutinho. Óbvio que ele não vai ganhar 3 milhões e meio de reais no Brasil, seja no Vasco ou em qualquer outro clube, mas que o Coutinho exija pelo menos 1,5 milhão de reais mensais. Vocês acham que a 777 vai fazer o pagamento desse valor por um atleta que não vai ter garantia de revenda? Pelo contrário, chance de revender o Coutinho é nenhuma. E a 777 tem sido extremamente rígida em relação
aos investimentos que têm sido feitos, quase todos em que ela espera um retorno financeiro com venda no futuro. E aí, só para completar, contei para vocês nos últimos dias que a 777 perdeu o Carlinhos pro Flamengo por causa de 3 milhões e 200 mil reais, grana que precisaria ser paga à vista. Diante desse cenário, estou descartando qualquer chance de Felipe Coutinho, mesmo diante da relação que ele tem com o clube, e isso é inegável, de o Coutinho ser contratado pelo Vasco na metade do ano. E você pensa diferente? Usa o espaço para comentários, esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nos encontramos, abraço, tchau!